Quem nunca teve medo de errar, de ficar sem jeito e na escola falhar? Essa história que eu vou contar, O Menino que Tinha Medo de Errar, de Andréa Viviana Taubman e Camila Carrossini. Era uma vez um menino chamado Pedro, que era bem bacana, mas ele tinha muito medo. E não era um medo michuruca, de saci, de homem do saco e nem da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar de pega-pega, esconde-esconde, cabra-cega, queimada ou futebol, ele dizia: Não, obrigado. Afinal, só de imaginar que no meio da brincadeira ele corria o risco de errar, ficava todo preocupado com medo da gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. E ele passava os seus dias sozinho na frente da televisão. Quando ele foi para a escola aprender números e letras, ele ficou mais confuso. Aquilo era mais difícil do que jogar futebol. Quando a professora dizia: "Hoje vocês vão aprender uma nova lição", os amigos ficavam animados e curiosos, mas Pedro, ele só sofria com medo de não entender. E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação. Lição nova, depois prova, os pensamentos iam e vinham tirando sua atenção. Na verdade, só serviam para lhe causar aflição. Quando a professora dizia: "Abram seus cadernos, crianças", Pedro já começava a sentir muita raiva. Chorava, esperneava, tinha trimelique e dava chilique. Borracha então não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. "Copiem no caderno", era a frase que mais temia. Só de ouvir começava a sentir arrepios e calafrios. Com tantas palavras, é certo que eu vou errar de montão. E o medo de errar era maior do que medo de bicho-papão. Mas houve uma certa noite em que algo diferente aconteceu. Quando Pedro dormiu, sonhou que uma fada apareceu. Muito prazer, eu sou a fada das crianças que tem medo de errar. Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada do dente, das outras fadas, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai adorar. Pensando que neste passeio não tinha que acertar nem errar, Pedro aceitou o convite sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião e pararam num reino bem distante. Pedro viu no portão uma placa interessante. Que reino é esse? Você vai conhecer agora. Pedro olhou e até se assustou, porque lá tudo era perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais, todas as casas eram iguais, todas as árvores eram iguais, todas as ruas eram iguais, tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. Uai, eu não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição, não se permite errar. E por acaso você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou e não conseguia se lembrar de alguém que só soubesse acertar. Pedro, agora você sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Pedro acordou e foi contar o sonho para a mãe e decidiu que já estava na hora de mudar sua história. A partir de agora, eu não vou ter mais medo de errar. E se algum colega implicar comigo, prometo que eu não vou ligar. E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou.
Quando os amigos o chamam para brincar de futebol, queimada, ele responde animado. Já não se preocupa mais se vai fazer certo ou errado. O importante é ter os amigos ao seu lado. E na escola, que diferença! Pedro percebeu que aprender é muito mais legal do que se pensa. Nem preciso dizer que hoje Pedro é mais feliz, porque percebeu que nesta vida todo mundo é aprendiz. Vocês gostaram da história? Então não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem o like e se quiserem o livro, o link está aqui embaixo. Tchau!